Olá, família! Tema polêmico, hein? E aí? Tem parcelas para pagar? Já quitou sua casa ou pensa em antecipar parcelas? Né? Hoje vamos falar sobre isso. A maioria dos brasileiros quer sim ter sua casa própria ou seu apartamento próprio e quando faz o financiamento se depara com infinitas parcelas, aquele carnê infinito desse tamanho sem fim. E eu tô falando da população de um modo geral. E quando você vê esse carnê, você entra em desespero, porque o salário não é muito, e faz essa conta para sair do aluguel, e você se depara, o que eu vou fazer? Não é? Esse vídeo não é para quem é rico não, tá? Esse vídeo é para quem tem a sua casa popular, que você foi lá e fez um financiamento de 250 a 350 mil, que é o padrão de uma casa popular brasileira aqui no meu estado, tá? Eu não sei como é que é aí no seu estado, mas estou falando da realidade daqui onde eu moro, no estado de São Paulo, ou seja, no interior de São Paulo onde que eu moro, tudo bem? Eu vou te contar o meu ponto de vista de antecipar parcelas. E fica até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa hoje para você, tá bom? E quem já é inscrito, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Quem não é, aproveita, se inscreva, conheça aqui o nosso canal Sem Pobreza. Esse canal que foi feito com muito amor e carinho aqui. E eu vou trazer várias estratégias de mercado para você que está aí. E aproveitando, se você não faz parte, vem fazer parte desse canal Sem Pobreza, onde a estratégia e a economia estão sempre em primeiro lugar. E hoje o tema é: vale a pena antecipar parcelas de financiamento? Vou ser pé no chão e vou explicar de um parâmetro global, como eu vejo e analiso a situação. Sim, porque cada um tem a sua vida, tem seus conflitos, e eu estou falando aqui para quem comprou uma casa popular de 250 mil a 350 mil. Vou focar em como ter responsabilidade, como amortizar parcelas, ou seja, antecipar as parcelas do seu imóvel próprio e mostrar que tudo é possível. O segredo é se organizar. Agora, se você já quitou o seu imóvel próprio, está de parabéns, porque é uma conquista pessoal ou familiar. Para quem não me conhece, eu me chamo Carla Oliveira, criei este canal aqui para mostrar sacadas e estratégias no mercado e também para um jeito de lidar com o seu dinheiro de forma a não desperdiçá-lo. Você conseguiu a sua tão sonhada casa própria. E ouvi muita gente falar sobre antecipar parcelas ou fazer financiamentos, que dá muito mais e blá, 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 blá. E você acaba que ficando no oceano sem fim, você não sabe para onde ir. E aqui, o que eu entendo, que você precisa sim fazer uma reserva de emergência residencial, mesmo se você é funcionário público. E essa reserva, caso você se aperte no mês e tenha que ficar com a mensalidade em dia da sua casa, porque a sua casa você tem que ter responsabilidade todo mês. E se você acaba aqui não pagando em dia, aí, minha querida ou meu querido, fica delicado as suas parcelas. E o prazo que eu falo sobre a reserva de emergência residencial são de 6 meses. O que você faz? Vai ter que realmente pagar a mensalidade e apertar para poder fazer aquela reserva de emergência residencial durante 6 meses. Após isso que você vai começar a antecipar suas parcelas. Por que eu falo isso? Porque você tem que ter essa reserva de emergência residencial, sim. E quando eu falo que você vai antecipar suas parcelas, a Caixa Econômica Federal, que com certeza a maioria das casas são financiadas por ela, dentro do site mesmo, um sisteminha que você consegue amortizar suas parcelas de lá dentro mesmo, do seu contrato. Tem umas regras lá que não é difícil de você, quando você está familiarizado com o site. Então, com certeza você vai conseguir amortizar suas parcelas, mas o foco é, primeiro de tudo, fazer uma reserva de emergência residencial durante 6 meses. Ah, e você deve estar se perguntando, por que eu tenho que fazer a reserva de emergência residencial, sendo que eu já posso antecipar as parcelas? Calma, eu tô falando isso porque tudo pode acontecer. Por que eu falo que tudo pode acontecer? Você não sabe o dia de amanhã. Você pode estar com o seu dinheiro correto do mês, com as parcelas, e pode acontecer um imprevisto. E pensa, se você atrasar 4, primeiro mês, segundo, terceiro e o quarto mês, infelizmente,
a sua casa vai para o banco, mesmo você ter dado entrada, mesmo você ter pagado parcelas antecipadas, ter pago várias parcelas, sim, a casa vai ser leiloada para o banco. E te digo mais, se a sua casa que foi leiloada para o banco não correspondeu ao valor da sua dívida que você tem, você acaba ficando sem a casa e com uma dívida ainda no banco, tá? Eu vou dar um exemplo de valores para você entender. Você tem que quitar 100 mil reais da sua casa e você, infelizmente, por vários imprevistos, você não conseguiu pagar o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto. O que o banco vai fazer? O banco a garantia a sua casa. Então, mesmo você tendo pago N parcelas, várias parcelas, ele vai lá e retira isso de você. Aí o que ocorre? Você está devendo 100 mil para o banco. E o banco foi lá e leilou sua casa por 80 mil. Pensa, 80 mil. Quando ele leilou sua casa por 80 mil, você está devendo 100. Você subtrai 100 de 80, você pagou, no caso, 80, porque o banco leilou sua casa por 80. Mas você fica devendo ainda 20 mil para o banco. Então, você vai ficar sem a casa, sim, isso mesmo, e sem a casa, isso mesmo, e ainda com uma dívida de 20 mil. Não é isso que a gente quer. Por isso que eu falo que a reserva de emergência residencial é importante, porque a gente não sabe os imprevistos que ocorrem na nossa vida no dia a dia. Como eu falei, a reserva de emergência residencial, eu falo que tem que ser feita por 6 meses, por quê? Para você ter, sim, uma segurança de 6 meses aí das suas parcelas em dia. Eu vou explanar 2 exemplos aqui, tá? O primeiro exemplo vai ser de um funcionário público. O funcionário público foi lá, comprou a casa dele financiada, ele tem uma estabilidade de emprego, só que ele gastou com viagem, com saúde, ou ajuda na família, qualquer outra coisa que não estava programado no salário dele. E o que ocorreu? Ele acaba que atrasando a mensalidade, sim, a mensalidade da casa que ele comprou, a mensalidade da casa que ele financiou. Então, pode ocorrer sim do funcionário público ter esse problema. Por isso que eu falo que é muito importante fazer a reserva de emergência residencial, tá? Agora vamos falar do segundo exemplo. O segundo exemplo é de um seletista, tá? Como eu era, e nos dias de hoje, qualquer momento você pode ser mandado embora. Não é como era antigamente. Antigamente, você entrava no serviço e se aposentava lá. O exemplo é do meu pai. Meu pai trabalhou numa metalúrgica e se aposentou nela. Então, antigamente, os tempos agora são outros. Antigamente, a gente quando começava a trabalhar tinha estabilidade dentro do serviço. Hoje em dia não, na época do meu pai. Só para você poder entender. Então, quem é seletista tem que se preocupar com 2 reservas de emergência. A que é reserva de emergência pessoal e a residencial. Ah, mas você deve estar falando, mas por que eu não... Por que eu tenho que fazer as 2? Sim, quem é seletista tem que fazer. Uma porque você vai estar fora do mercado de trabalho e a outra está financiando sim a sua casa. Por isso que é importante você fazer as 2 reservas de emergência para depois começar a antecipar as parcelas da sua casa. Eu sei que o dinheiro está curto, tudo tá caríssimo, tá tudo alto, mas se você tiver foco, dedicação, disciplina, com certeza você consegue fazer a sua reserva de emergência pessoal e sim a sua residencial. É só ter foco, sabe? Ter disciplina, não gastar mais do que pode, sabe? Enxugar tudo quanto é tipo de torneira. E isso é crucial. Se você está gostando desse vídeo de maneira gratuita que a gente preparou aqui para você, se vale a pena antecipar parcelas de financiamento, compartilhe com quem está precisando também dessa informação. É gratuito e você está ajudando ao próximo. E se você já é inscrito aqui no canal, nessa próxima segunda-feira eu vou falar do tema sobre planejamento financeiro mesmo ganhando pouco. Então não perca, tá? Se você não ativou aí o sininho de notificação, já ativa aí para não perder nada. E se você que ainda não é inscrito, vem fazer parte da Família Sem Pobreza, que toda semana que tem vídeo para você, eu vou explicar de maneira descomplicada,
tá? E como você pode economizar sim o seu dinheiro suado do mês, porque eu sei que é complicado a gente fazer milagre para poder chegar com o dinheiro até o final do mês. Então venha fazer parte aqui da nossa família. Depois que expliquei a importância de você fazer a reserva de emergência residencial, agora eu vou falar sobre a importância, sim, de antecipar as parcelas da sua casa ou do seu apartamento. Você sabia que quem já financiou casa aí, tá com o carnê infinito que eu falo? Por quê? Você financia a casa durante 30 anos. É aquele carnê infinitão mesmo, se você for ver, sabe? O ano tem 12 meses, imagina quanto tempo dá 30 anos, é muita coisa. Então, você consegue sim amortizar, ou seja, antecipar suas parcelas, tá? Pelo sistema, você consegue eliminar bastante sim as suas parcelas. O legal disso de antecipar as parcelas, ou seja, amortizar suas parcelas, que dentro do prazo de 30 anos que você tem para pagar, você consegue eliminar elas e conseguir pagar a sua casa em 5 anos. Isso mesmo. Mesmo você falando assim, puxa, mas eu tenho que fazer reserva de emergência residencial, a pessoal, você consegue. Se você tiver disciplina, você vai entender o que eu tô falando aqui. É só você, ó, um exemplo básico. Puxa, chegou o pagamento, ai, vamos comprar uma pizza, vamos... Não, você tem foco e dedicação, você precisa realmente fechar a torneira de tudo quanto é gasto desnecessário. Pizza, hoje, para você, uma vez no mês, e olhe lá quando tá naquela promoção da semana, não compre por impulso, porque senão é delicado sim. Por que eu falo isso? Porque você tem que mudar sua mente, focar no que realmente é importante para você. E o foco é você eliminar essa dívida que você tem com o banco, porque a casa ainda não é sua. A casa só se torna sua quando você quita todas as parcelas da casa. Todas. Caso contrário, ainda continua sendo do banco. Ah, e se você é seletista, você sabia que o seu fundo de garantia, você consegue antecipar suas parcelas? Isso mesmo. No caso, você, né, vai estar fazendo aquela parte que eu falei da reserva, mas quem é seletista consegue sim ir lá na Caixa Econômica Federal e conversar com o gerente do banco sobre como antecipar suas parcelas através do seu fundo de garantia. Você já elimina várias parcelas por ali. Lógico que tudo tem regras, então é necessário que você vá ao banco para poder ver como que você faz para poder usar o seu fundo de garantia para você poder antecipar suas parcelas. Aí outra maneira que você também pode fazer para antecipar as parcelas, e isso você consegue fazer renda extra. Ah, mas eu não tenho como eu fazer renda extra. Olha, se você não sabe como fazer, aproveita, dá uma olhada no card depois no final aqui desse vídeo. Vai lá, porque eu tenho um vídeo exclusivo sobre renda extra para você. E lembra que eu falei no começo lá do vídeo, para você ficar até o final, que eu tinha uma surpresa para você? Sim, eu tô deixando aqui embaixo uma planilha de gastos pessoais, que você vai poder sim se orientar com ela. Ela me ajudou muito durante anos e ainda continua me ajudando, tá? Então, ela é muito boa para que você possa se controlar. Ela é gratuita aqui, você só coloca para dar o download e você já tem ela no seu computador ou no seu celular. E você que está aqui, me fala aí nos comentários se você já está antecipando as parcelas, se você pensa em antecipar com essas dicas que eu dei aqui. Aí, a propósito, se você quer saber mais sobre organização financeira, algo que envolva outro tipo de conteúdo também, coloca aqui nos comentários para mim, porque daí eu e a minha equipe vamos atrás para você. A gente está aqui para poder fazer o melhor desse canal. E aproveitando, tem uns livros aqui na descrição muito bons. Caso tenha interesse, dá uma olhadinha lá. E se você gostou desse vídeo, aproveita aí e compartilhe para quem gostaria de saber sobre antecipar parcelas. E aproveitando, vou deixar aqui ideias de renda extra para você. Se você não viu esse vídeo ainda, aproveita, vai lá e vê que é gratuito, tá? E eu também falo sobre amortizar e investir. Isso é o meu pensamento sobre o que eu falei aqui nesse outro vídeo também. Então, até mais e fique com Deus. Obrigada por aqui.